Bom dia, crianças amadas do meu coração. Mais um dia nós estamos aqui na presença do Senhor para termos um tempo bem gostoso na presença de Deus, ouvindo a palavra de Deus, ouvindo aquilo que Ele tem para nos ensinar. E Deus é tão maravilhoso, Ele sempre nos ensina em todos os momentos da nossa vida, mesmo nesses tempos onde nós estamos vivendo tempos difíceis, tempos de incerteza, de preocupação. Deus sempre tem uma coisa muito boa para nos ensinar, como aquilo que nós vamos aprender hoje. Mas antes de nós começarmos a decorar o nosso versículo e a ouvirmos a nossa história, nós vamos fazer isso mesmo, oração. A oração é a coisa mais importante quando nós iniciamos algum trabalho na presença do Senhor, porque nós pedimos a Ele que Ele esteja abençoando a nossa vida, falando ao nosso coração, nos ensinando e fazendo com que a gente aprenda aquilo que Ele quer ensinar. Quem vai fazer oração hoje é a Jéssica. Então, bem-vinda, Jéssica. Vamos orar? Deus, muito obrigada por tudo que o Senhor fez pela gente. Muito obrigada porque a gente possa viver mais um dia, com o que a gente tem, com o que comer. Muito obrigada por tudo. Faça com que nada de ruim aconteça com a gente, com os meus familiares, com as pessoas da igreja. Faça com que tudo isso passe, com que a gente possa voltar a ter nossa rotina, com que a gente possa voltar a ir para a igreja. Porque nós te amamos muito, e faça com que isso passe logo, com que a gente possa ir para a igreja para louvar o Senhor. Faça com que tudo dê certo, em nome de Jesus, amém. 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 Amém, Jéssica. O nosso beijo no coração para Jéssica, para o Jefter, essa família tão querida que passou por essa tristeza de perder o vovô nesses dias agora de quarentena. Nosso beijo de sentimento no coração de vocês e a certeza, o consolo de que logo vocês estarão juntos na presença do Senhor, porque Ele sempre nos ajuda, Ele sempre nos conduz e um dia estaremos todos juntos, não é verdade? Nós agora vamos decorar o versículo de hoje. Que versículo será que nós vamos aprender hoje, hein? O texto que nós vamos decorar está lá em João 15:17, que diz assim: Jesus estava dizendo: este é o meu mandamento, amem-se uns aos outros. Esse é o mandamento de Jesus. Ele disse: amem-se uns aos outros, este é o meu mandamento. Vamos decorar todos juntos? Vamos lá? Vamos repetir comigo? Este é o meu mandamento. Amem-se uns aos outros. João 15:17. Mais uma vez, vamos lá? Todo mundo junto? Este é o meu mandamento. Amem-se uns aos outros. João 15:17. Quem já consegue falar o versículo todinho? Vamos ver quem consegue? Este é o meu mandamento. Amem-se uns aos outros. João 15:17. Esse é o mandamento que Jesus diz para nós nos amarmos uns aos outros. Esse era o mandamento que Ele estava nos dando. E aí, a história que nós vamos ver hoje tem muito a ver com esse versículo. Como é que é o versículo mesmo? Quem se lembra? Este é o meu mandamento. Amem-se uns aos outros. João 15:17. Isso mesmo. E Jesus, então, para contar essa história sobre amor, quando ele estava falando sobre amor, amar o próximo, porque a Bíblia diz que o nosso maior mandamento é ame a Deus, acima de todas as coisas a gente tem que amar a Deus. E depois nós temos que amar ao próximo como a nós mesmos. E quando Jesus estava falando isso, alguém perguntou: mas Jesus, quem é o meu próximo? Como eu vou saber quem é o próximo que eu posso amar? E aí então
Jesus contou uma história muito legal e essa é a história que nós vamos ouvir agora. Pronto para a história? Então, vamos lá! Um certo homem estava viajando de Jerusalém para Jericó. Ele estava indo no seu cavalo, tranquilamente, olhando a paisagem. Olha que paisagem mais linda que a gente tem aqui, não é verdade? E eles estavam viajando nessa paisagem, quando de repente apareceram dois ladrões muito malvados. Eles cercaram o cavalo, cercaram aquele homem e começaram a bater nele, lutar com ele, derrubaram ele do cavalo, roubaram o cavalo, foram embora e deixaram ele ali, todo machucado, todo caído, triste, sozinho na beira do caminho. Ele sentia dor no seu corpo todinho, ele estava todo machucado, ralado, doído, ele estava sofrendo muito. E aí então, de repente, apareceu pela estrada um sacerdote, é como se fosse um pastor naquela época. Ele veio vindo, olhou aquele homem caído, olhou de novo e pensou: muito perigoso, não vou parar aqui não para ajudar esse homem. Eu estou preocupado. E foi-se embora e deixou aquele homem ali caído, sozinho. E ele foi embora pelo caminho e aí o homem ficou ali na beira da estrada. E sofrendo, e daí a pouco passou mais um homem. Ele vinha vindo, era um escriba. Os escribas eram os leitores, os estudiosos, aqueles que estudavam a Bíblia. Ele passou, pensou e disse: pode ser uma armadilha, eu não vou ficar aqui não, eu vou me embora. E lá foi ele embora novamente, deixando o nosso pobre amigo ali na beira da estrada. Passou mais um tempo e de repente veio um outro homem montado em seu cavalo. Ele veio e quando ele olhou, ali tinha um homem. Ele rapidamente desceu do seu cavalo e olhou, ficou espantado, porque aquele homem estava lá. Esse homem que parou aqui era um samaritano. Os samaritanos não eram amigos dos judeus. Era uma divisão política que eles tinham, eles não se davam muito bem. Mas aquele samaritano olhou aquele homem e ficou com muita pena dele. Rapidamente ele pegou ele, colocou ele em cima do seu cavalo e foi levando ele rapidamente para ser tratado lá numa hospedaria. Era como se fosse um hotel naquela época. Eles andaram muito, e aquele homem no seu cavalo. E aí então ele chegou, desceu o homem machucado e disse: olha, senhor, dono da hospedaria, cuide bem desse meu amigo. Eu encontrei ele caído na estrada. Eu não sei quem ele é, mas eu quero que você cuide dele e eu vou te dar o dinheiro para o tratamento dele. Você cuida dele, trata dele direitinho e se quando eu voltar ainda tiver faltando algum dinheiro para cobrir, pode ficar tranquilo que eu vou pagar para você. Cuida dele direitinho. Subiu no cavalo dele e foi seguindo a sua viagem. Pocotó, 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 pocotó. O homem da hospedaria cuidou muito bem daquele homem que estava machucado. E ele ficou totalmente curado. E aí então, quando Jesus contou essa história, ele disse: e aí então, o que é que vocês acham? Quem é o próximo desse homem que estava na estrada? Aí então, os discípulos ficaram pensando: quem seria o próximo daquele que estava na estrada? Que o sacerdote, o escriba ou o samaritano? Quem deles é o próximo desse nosso amigo que estava caído na estrada?
Então as pessoas que estavam ouvindo a história de Jesus disseram: o samaritano, esse é o próximo. Aí Jesus disse: exatamente, ele fez o que tinha que ser feito. Os homens religiosos, aqueles que diziam que eram da igreja e tal, eles não fizeram aquilo que tinha que ser feito. Mas aquele que era considerado o inimigo dele até, ajudou e fez aquilo que deveria ser feito. A nossa história de hoje nos ensina que nós devemos fazer o bem a todas as pessoas. Não interessa se é nosso amigo, se não é. A Bíblia diz: amem-se uns aos outros. Jesus disse: esse é o meu mandamento. Amem-se uns aos outros. E aí então Jesus contou essa história para que a gente aprendesse que é importante nos amarmos, que é importante nós fazermos o bem. Nós precisamos amar a todos os nossos amigos. A gente não pode ter aquele amigo: eu não gosto daquele, eu não gosto do fulano, eu não gosto do ciclano. A Bíblia diz que nós temos que nos amar uns aos outros, e são todos. Nós devemos amar a todos aqueles que convivem com a gente. Claro, a gente sempre tem um melhor amigo, a gente sempre tem aquele que se dá melhor com a gente. Isso é natural, até Jesus tinha os seus melhores amigos. Mas isso não quer dizer que a gente não possa gostar de outros. Nós devemos amar uns aos outros. Como é que é o mesmo versículo que Jesus ensinou? Este é o meu mandamento: amem-se uns aos outros. João 15:17. Eu espero que com a nossa historinha de hoje você tenha aprendido como é importante amar um ao outro, estar sempre ajudando o outro quando ele precisa. Vamos fazer uma atividade aí? Chama o papai e a mamãe e pensa: como que você pode ajudar hoje, agora, nesses tempos de pandemia, quando a gente tem que ficar em casa, quando a gente não pode sair? Quem tem sido o seu próximo? Quem tem convivido mais com você? Com certeza, o papai, a mamãe, os irmãos, eles são as pessoas que estão mais próximas a gente agora. E como nós podemos fazer para demonstrar amor uns aos outros? Exatamente, ajudando, fazendo aquilo que a gente pode para ajudar em casa, ajudar o papai, ajudar a mamãe, a varrer uma casa, lavar uma louça, tirar o almoço da mesa, arrumar sua cama, fazer as tarefas da escola, que tem sido difíceis fazer as tarefas da escola por internet. Às vezes é muito chato, mas a gente tem que fazer aquilo que precisa ser feito para que nós possamos demonstrar amor uns aos outros. Vamos orar para nós encerrarmos a nossa aulinha de hoje. Eu espero que Deus ensine a você que você deve amar ao seu próximo como a você mesmo. Esse é o ensinamento que Jesus nos deu com essa história tão linda do bom samaritano. Querido Deus, muito obrigada porque o Senhor nos ensina através da sua palavra. Muito obrigada porque o Senhor sempre tem algo a nos ensinar. Nesse momento de pandemia, de quarentena, de isolamento, que nós possamos entender a necessidade de ajudarmos o nosso próximo, de ajudarmos uns aos outros, e que a gente possa entender que as pessoas que convivem com a gente são os mais próximos que nós temos nesse momento. Nos ajuda a pôr em prática esse teu ensinamento. Amarmos uns aos outros, assim como o Senhor nos amou, e nós queremos amar aos nossos amigos também. Esteja nos abençoando em mais uma semana e cuidando de cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, um beijo grande, cheio de saudade para vocês. Meu coração está apertadinho de saudade, morrendo de vontade de estar com vocês novamente. Deus os abençoe, Deus os proteja, Deus os guarde e até semana que vem, se assim o Senhor nos permitir. Amém? Beijo!